Agora a vaca foi pro brejo, agora ficou feio de vez. O Cruzeiro utilizou as suas redes sociais para informar o seu torcedor de que o volante Matheus Henrique e o atacante Caio Jorge não estarão à disposição do treinador Fernando Diniz nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio. E pior, na situação do atacante Caio Jorge, o jogador não voltará aos gramados na temporada de 2024. Parece ser mais sério a situação do Caio Jorge. E ele tem sido o principal jogador do Cruzeiro no sistema ofensivo, o cara que tem dado mais resultado dentro de campo. E com certeza um grande desfalque para a Raposa. O Lautaro Dias deve ter a oportunidade na equipe titular na noite desta quarta-feira. Já na situação do volante Matheus Henrique, foi detectada uma fratura na 8ª costela do jogador. Agora o Matheus Henrique vai ficar de fora desta partida, mas há a previsão do jogador ainda ser utilizado nesta temporada. Não vai precisar passar por nenhum tipo de lesão, de cirurgia. Agora, o engraçado mesmo vai ser a briga no meio de campo, porque nós tínhamos o Matheus Henrique e o Lucas Romero de titular, mas o Cruzeiro costuma utilizar 3 jogadores no meio de campo, ou seja, fica o Lucas Romero, sobra a vaga ali para o Wallace, para o Ramiro também disputar esta posição e o Álvaro Bareal junto com o volante Lucas Silva. O Cruzeiro terá novidades no meio de campo nesta quarta-feira. E eu estava até dando olhada ali na provável escalação do Grêmio e tem a possibilidade da zaga do Grêmio ser formada pelo Gemerson e também pelo zagueiro Rodrigo Caio, que fisicamente tem deixado a desejar nesta temporada, e o Gemerson a gente sabe que ele é muito Cruzeiro. O Gemerson tem mais gols para o Cruzeiro do que muitos jogadores que hoje vestem a camisa da Raposa. E olha só, família, antes da gente dar sequência aqui ao nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Eu conto demais com o apoio de cada cruzeirense. Agora prestem atenção. A Federação Mineira de Futebol, planejando ali o Campeonato Mineiro de 2025, criou uma regra que com certeza vai agradar a todos os clubes da capital. É sobre o padrão gramado. Segundo a Federação Mineira de Futebol, se o gramado não estiver em boas condições de ter uma partida boa, o time mandante vai perder o jogo por WO. Se chegar lá no gramado, tiver cheio de buraco, tiver muita dificuldade para conduzir a bola, o que normalmente acontece em um campeonato mineiro, eles vão dar WO para essa equipe, ou seja, vai perder os 3 pontos. Uma coisa que com certeza vai agradar a todas as grandes equipes de Belo Horizonte. Próxima informação que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês, essa divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio, é de que o atacante Dudu quer jogar no Cruzeiro na temporada de 2025 e o jogador está fazendo um esforço para voltar a negociar com o Cruzeiro. A torcida, após essa informação, já se pronuncia nas redes sociais contra a contratação do Dudu. Mas a gente tem que ressaltar alguns pontos que foram divulgados pelo jornalista Samuel Venâncio. O primeiro deles, o Dudu está fazendo esse esforço. Segundo, a Leila Pereira não cobraria mais pela transferência do jogador. Só lembrando a vocês que lá no meio da temporada o Palmeiras cobrava 3 a 4 milhões de dólares pela transferência do atleta, ia dar algo ali em torno de 16 a 18 milhões de reais na cotação atual, e com isso não teríamos mais que pagar o valor da transferência do Dudu. O salário do jogador seria de mais de 2 milhões de reais. Isso aí também já estaria fora de cogitação. Até a informação que é divulgada, pela imprensa é de que o Dudu não teria aceitado a proposta do Cruzeiro porque não estava bem fisicamente e não acreditava naquele momento que poderia render em alto nível. E por isso teria optado também por ficar no Palmeiras, além da pressão que ele sofreu dos torcedores do Palmeiras. Neste momento é o Dudu que faz um esforço para fechar com a Raposa. E a gente já sabe, o torcedor cruzeirense já deixou bastante claro. O Dudu teve uma proposta, fechou um acordo com o Cruzeiro, não cumpriu a sua palavra e, sinceramente, aqui no Cruzeiro, na minha opinião, não tem espaço para jogadores que não têm palavra.
Se o cara quisesse tanto assim fechar com o Cruzeiro, ele teria cumprido a sua palavra, que ele procurou o Alexandre Matos, que ele procurou o Cruzeiro e no final deixou o Cruzeiro de palhaço nesta história. E o torcedor cruzeirense já se pronunciou sobre este assunto nas redes sociais, totalmente contra, mesmo que os modos da negociação sejam bem mais favoráveis. Eu vou colocar agora na tela para vocês as falas do jornalista Samuel Venâncio, só que antes eu peço novamente que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Agora se liga no que disse o Venâncio. E o Dudu, ele quer retomar a história com o Cruzeiro. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é longe daquelas condições que estavam sendo negociadas. O terceiro ponto, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela entende que também ficou ruim ali a forma como aconteceu. Então, se tinha lá naquela época um pagamento, acho que eram 4 milhões de dólares ou de euros. Dólares. Pois é, para liberar o jogador, isso aí para a próxima temporada já não deve existir mais. Com o Cruzeiro. E, além disso, o jogador viria com uma condição diferente daquela, né? E aí, da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem nada fechado, nada sacramentado, até por causa de tudo que já aconteceu, né? O Cruzeiro anunciou o jogador e ele não veio, né? Mas da parte do Cruzeiro, dentro de um cenário que o custo diminui de forma considerável, que ele agora vem, depois desse tempo, recuperado da lesão, e atuando aí por esse período, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, por 4 meses, o Cruzeiro pode sim retomar o negócio. Isso, Samuel, para com isso, etc. Gente, eu não faço nada, eu não negocio jogador, não sou agente de jogador, não sou assessor de jogador. Eu sou um jornalista que é um cara que desde a outra vez eu falei, eu acho que esse jogador pode ser útil, etc. Aí, na época, virou um livramento, né, por causa dos valores envolvidos e tudo. Mas o que eu quero trazer aqui, primeiro, acho que a gente pode comentar depois. Eu vou trazer aqui algumas informações, porque quando todo mundo ali foi mandando, eu falei, eu vou atrás dessa história, né? Teve aquele momento lá de que vai negociar, que tá certo, e aí veio manifestação e tudo, e criou-se aquele clima todo desde quando o Dudu foi anunciado e acabou não vindo, né? E mudou de ideia. Eu conversei desde ontem e hoje pela manhã com algumas pessoas sobre essa história. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte: o Dudu recentemente teve um evento do Campeonato Paulista e um dirigente do Palmeiras falou sobre a continuidade do Dudu, que conta com ele para a próxima temporada, mas o próprio jogador, o Dudu, ele entende que o ciclo dele no Palmeiras está para se encerrar e ele vai buscar novos ares na próxima temporada, em 2025. Então, dificilmente ele vai ficar. Tem alguns clubes já buscando informações, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E a história que eu tenho é a seguinte: o Dudu, ele estava voltando de uma lesão grave. Além de tudo aquilo que aconteceu, que a torcida do Palmeiras foi pressionar para não vir para o Cruzeiro, e isso e aquilo, que todo mundo já acompanhou, o Dudu, ele tinha um pensamento de não estar pronto voltando de uma lesão. O que eu quero dizer com isso é que ele seria um investimento altíssimo naquela época, e para entregar o que ele pode, o que ele pretende, o que as pessoas pensam, ele precisaria de um tempo. E esse tempo ele teve agora no Palmeiras. Ele entrou em alguns jogos aí, e isso eu tô falando sério, galera. Ele entrou bem em alguns jogos aí. E o torcedor do Palmeiras sabe disso. Em jogo contra o Atlético Mineiro foi decisivo para a vitória.
jogo contra o Grêmio foi importante para a vitória. Pênalti foi em cima Só que dele, né? o Abel lá não conta com o Dudu. O Atlético. Ele entra quando a vaca está indo para o brejo. E o Dudu, ele quer retomar a história com o Cruzeiro. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é longe daquelas condições que estavam sendo negociadas. O terceiro ponto, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela entende que também ficou ruim ali a forma como aconteceu. Então, se tinha lá naquela época um pagamento, acho que eram 4 milhões de dólares ou de euros. Dólares. Dólares. Pois é, para liberar o jogador, isso aí para a próxima temporada já não deve existir mais. Com o Cruzeiro. E, além disso, o jogador viria com uma condição diferente daquela, né? E aí, da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem nada fechado, nada sacramentado, até por causa de tudo que já aconteceu, né? O Cruzeiro anunciou o jogador e ele não veio, né? Mas da parte do Cruzeiro, dentro de um cenário que o custo diminui de forma considerável, que ele agora vem, depois desse tempo, recuperado da lesão, e atuando aí por esse período, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, por 4 meses, o Cruzeiro pode sim retomar o negócio. Repito, com essas condições, estando agora em um cenário bem diferente, com o jogador, inclusive, partindo dele, esse manifesto de que ele quer vir para o Cruzeiro. Ele já partiu antes, né? E vir para o Cruzeiro. Ainda tem mais jogos, tem mais um ano de contrato lá com o Palmeiras. Quando ele foi anunciado pelo Cruzeiro, o interesse partiu foi dele, né? Mas o entendimento é que o ciclo vai se encerrar no Palmeiras e ele vai buscar novos ares. E aí é aguardar os próximos passos dessa questão. Mas o Cruzeiro sairia, se avançar nessa história, se livraria, né, de pagar uma quantia alta para liberar o jogador, e a Leila com o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que ela faria essa composição porque o Palmeiras fechou tudo também na época, né? E aí, o Palmeiras... Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!